tentando separar esta questão, para que serve cada um dos bioestimuladores, eu tenho um slide aqui, que eu fiz até uma atualização recente nele, que a gente divide os preenchedores em duas categorias, né? Os preenchedores que são volumizadores e bioestimuladores, pensando no seguinte: volumizador, o material preenche na mesma hora e o resultado é praticamente imediato. Praticamente, não é imediato, mas ele é praticamente imediato. Bioestimulador demanda formação de colágeno para você ter realmente uma efetividade clínica. E aí entra um aspecto interessante. Para um resultado mais imediatista, é melhor ir para um volumizador. Para um resultado de longo prazo e aspectos mais naturais, é melhor ir para um bioestimulador de colágeno. Mais espalhado até, né? Volumizador é muito localizado muitas vezes e o bioestimulador ele é mais espalhado. Você quer uma melhora de todo o conjunto, não só de alguma região específica. De forma geral, bioestimulador você está preocupado com a estruturação, a firmeza, a devolução da estrutura da pele. Então, isso precisa ser de forma geral. Sim. Né? Então, aqui nesse gráfico que eu mostrei, né, que eu montei, veja só, ácido hialurônico é um volumizador. Ele estimula colágeno? É muito pouquinho. Estimula, sim, mas é muito pouco e é um colágeno muito transitório que não faz absolutamente nenhum efeito clínico, bem dizer, né? O ácido hialurônico essencialmente funciona para hidratação da pele e para manutenção de volumes. E Acabou. tinha-se uma ideia no início de que, porque o colágeno, o ácido hialurônico também produz colágeno, estimula o colágeno. E tem até um trabalho que mostra que pelo estiramento mecânico do fibroblasto, que é a célula que produz a matriz extracelular, o que produz colágeno, elastina, o nosso ácido hialurônico natural, esse fibroblasto, pelo estiramento mecânico, porque você colocou material e ele esticou toda a região, ele induziria a ativação desse fibroblasto. Só que isso é irrisório se você for considerar o efeito de bioestimulação, de produção de colágeno. Então, não dá para considerar o ácido hialurônico, ainda mais hoje em dia, como um material que, além de preencher, está tratando alguma coisa. Eu costumo falar que o ácido hialurônico, para mim, tem uma ideia só de tampar buraco. Ele tampa o buraco mesmo. Sim. Né? Ele não está tratando nada, não. E a gente tem o outro extremo dos volumizadores, os que são exclusivamente bioestimuladores. Eu quero dizer o quê? Que eles melhoram a condição da pele, mas eles não fazem uma volumização exagerada do tecido. Que é o PLLA, que é o Sculptra, e o PDLA, que é o Estifil, que foi o último a ser lançado aqui no Brasil, né? O Estifil, a gente vai falar sobre cada um deles. Então, assim, desculpa te cortar. Assim, esses que o Rogério acabou são os que são considerados puramente bioestimuladores de verdade. Não tem, apesar dele promover uma volumização, sim, ele é, na sua essência, realmente um bioestimulador. Né? São os dois materiais. Exatamente. E nessa intersecção entre o volumizador e o bioestimulador, tem alguns materiais que são muito interessantes, que é a hidroxapatita de cálcio, que aqui no Brasil tem o nome de Radiesse ou o Renova Diamond. São duas marcas independentes, mas que é essencialmente o mesmo material. E, só te cortando Pode de falar, novo, que eu estou demais, eu estou te cortando um monte. Talvez alguém cite que, mas tem o da Victalab, mas tem o da Biometil, sim, tem outro. A gente pegou-se em prateleira, né? Exatamente. Esses todos, é que tem gente que não sabe que esses outros materiais são de farmácia de manipulação. Sim, pode ser, bom considerar isso. Tem muita gente que não sabe, acha que Victalab, que Biometil, esses laboratórios todos, essas farmácias, elas são como uma empresa que produzem o Radiesse, o Daimon, e não são. Essas outras, eles são, a não ser esses que a gente comentou aqui, eles são de farmácia de manipulação. Então, você não sabe exatamente qual é a matéria-prima. Tem algumas que fornecem a granulometria, inclusive, mas sendo de farmácia de manipulação, não é possível, ouçam bem, não estou falando que é ruim, muito pelo contrário, não tem nada a ver com ser ruim, tem a ver com ser um material formulado numa farmácia de manipulação e um material industrializado. A mecânica, a padronização de produção é completamente diferente. Então, quando você pega esses que são industrializados, que é o Radiesse e o Daimon, ele tem um padrão para ser produzido. Então, a chance de você pegar uma seringa e qualquer outra, de qualquer lote, ser exatamente a mesma coisa, é praticamente a mesma. Menos artesanal, vamos dizer assim. Isso não significa que é ruim. Exatamente. Tá? Isso não significa que é ruim. Mas tem essa diferença. Então,
Industrializado, a gente está aqui comentando de bioestimuladores que são marcas registradas, que são industrializadas. Ou produtos de prateleira, É essencialmente um termo. é um termo que a gente pode usar, né? Produto de prateleira é igual, você vai na farmácia A, B e C e compra um remédio X, ele vai ser o X na farmácia A, na B e na C. Aqui não, se você pede um na Biometil, você pede um na Vitalab, você pede um na Provitae, cada um tem a sua propriedade, cada um tem a sua característica, não existe uma uniformidade. Exatamente. E ali, se você for reparar, se você vai comprar algum material nessas farmácias de manipulação, você é obrigado a fazer uma receita. Farmácia de manipulação não pode vender produto. Quem é responsável pela receita é o prescritor. Então, você não consegue, apesar deles fazerem materiais, assim, porque eu tenho a mescla para não sei o quê, porque eu tenho a hidroxiapatita misturada com não sei o quê, eles dão a sugestão teoricamente, mas eles não podem vender isso. Eles só podem manufaturar alguma coisa se você, prescritor, fez uma receita e pediu. Então, para qualquer coisa que você vá nessas farmácias de manipulação, mesmo que seja simples, hidroxiapatita de cálcio, ele precisa ter uma receita para provar que alguém pediu, porque você é responsável por ela, e não a farmácia de manipulação. Diferente do Radiesse ou de um Diamond, você vai lá na loja e compra. Entendeu a diferença? Então, pode ir lá. Muito bem. Então, a base de hidroxiapatita de cálcio, como eu falei, Radiesse e Diamond. Tem um outro que entrou há pouco tempo no mercado, não foi o último a entrar, mas entrou há pouco tempo no mercado, que é o Harmonica. Hoje é uma marca da Allergan, que ele é muito interessante porque ele é uma associação do ácido hialurônico que faz a volumização com a hidroxiapatita de cálcio, que também faz a volumização, mas que tem uma resposta também de bioestimulador. Então, ele seria um preenchedor mais híbrido, vamos dizer assim, né? Mais versátil, né? Versátil, nessa questão é bem interessante. E tem o PCL, a policaprolactona, que é o Elancê, que também tem uma propriedade toda específica, que ela pode se encaixar na volumização, ela pode ser usada como um preenchedor, basicamente, ou ela pode também ser utilizada como um bioestimulador, que é um produto bem peculiar, que a gente vai falar a respeito daqui a pouquinho. Mas assim, segundo a empresa, essa ideia, ele tem uma característica de volumização e bioestimulação ao mesmo tempo. Então, ele, ao passo que ele dá volume e recupera o volume, ele também tem uma característica de bioestimulação, ou seja, ativação de macrófagos para formação de células gigantes e algumas características específicas. Então, ele pode ser considerado um bioestimulador que volumiza. Exatamente. É isso aí. Vamos falar.